quiser. Eu saio caminhando em meio à multidão, buscando pra minha vida uma direção, mas não sei onde encontrar. De um lado para o outro as pessoas vão, a vida oferece tanta opção. Vou escolher te buscar. Eu saio caminhando em meio à multidão, buscando pra minha vida uma direção, mas não sei onde encontrar. De um lado para o outro as pessoas vão, a vida oferece tanta opção. Vou escolher te buscar. Eu busco o teu amor em todo tempo e lugar, na alegria ou na dor, eu sei que vou encontrar. Eu busco o teu amor em todo tempo e lugar, na alegria ou na dor, eu sei que vou encontrar. Eu sei que vou encontrar. Não. Maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Ó, Adriana Gil, Frank Lacerda. Minha gente, nós vamos fazer uma madrugada tão especial. Bênçãos, graças. E hoje eu posso contar com esses dois anjos que vêm dos céus mesmo, né? Com essa voz linda e com esse violão maravilhosamente tocado. Artistas mesmo, né? Sejam muito bem-vindos, viu? Artista de Deus, por que não, né? Artista de Deus, né? Por que não? É lógico. Falando em artista de Deus, que trabalho lindo que eu fiquei sabendo que você está levando adiante, que é pelas rádios. Parece que são mais de 50, 60 rádios pelo Brasil que tem o privilégio de ter não só a Gil cantando, mas a possibilidade também de conhecermos a música sertaneja cristã, católica. É isso? Um projeto inusitado que surgiu na minha vida, como tudo na missão, né? Assim, quando a gente menos espera, Deus faz um chamado e basta a gente aceitar e pisar que Ele dá o chão. Porque muitas vezes a gente se sente incapaz, pequeno. Falei, Senhor, que desafio é esse? O meu negócio é cantar e não ser a apresentadora de programa de rádio, né? Sim. Mas o desafio apareceu, a gente foi chamado pela Diocese de São José dos Campos a apresentar tem um trabalho lindíssimo, inclusive, na comunicação, né? São José dos Campos sempre foi uma diocese muito de ponta nessa questão de comunicação. E aí, eles chamaram você. Aí convidaram a gente para fazer um programa sertanejo, sertanejo católico. É um grande desafio, porque aí a gente teve que fazer toda uma busca de material, de pesquisa de trabalho. Tem material abundante? Tem bastante gente chegando também na música sertaneja católica. Está sendo assim um celeiro rico de Vocês estão dando visibilidade a essas pessoas também? Então, o presente para nós foi isso, porque quem apresenta o programa não é só a Adriana Gil. A Adriana Gil e o Gilson Fernandes, que é o meu marido, meu companheiro de missão. E surgiu a oportunidade de fazer, a gente começou só em uma rádio, que é a Rádio da Diocese. Aí, porventura, teve uma reforma na rádio e precisamos gravar o programa. Subimos esse programa para o YouTube e enviamos para alguns amigos. E os amigos gostaram e foi aí que começou a se espalhar. Hoje estamos em mais de 60 rádios espalhadas pelo Brasil com o programa Mensagem Sertaneja. Até quem quiser buscar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais, @Mensagem Sertaneja. Ótimo, então ó, a partir de agora, @Mensagem Sertaneja. Você que está em casa, diz assim, Dalcides, eu gosto tanto da música sertaneja. E ó, a música sertaneja católica
católica sempre tem aquela música sertaneja com uma mensagem, com uma espiritualidade que é típico deles. Você ia falar alguma coisa? E o incrível foi que a gente não leva só a Adriana Gil, uma representante da música sertaneja católica. A gente está conseguindo levar outros cantores, outros trabalhos. Legal. E fazer assim com que a música sertaneja católica ganhe uma expressão, ganhe um espaço na vida das pessoas que gostam tanto. O brasileiro gosta de música sertaneja, né? Nossa, tá na alma da gente, não tá? Eu nasci em Piracicaba, você acha que eu gosto ou não gosto? A música sertaneja é a mais consumida do Brasil, né? Então... eu tenho certeza que você gosta, viu? Ó, amo a música sertaneja. Eu me lembro que era, assim, adolescente. Eu devia ter, acho que uns 12 anos de idade. Violão na mão e uma música que o meu pai amava. E ali, então, eu cantava para ele. Mas cantei tanto essa música para ele. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Pai adotivo. Do meu sangue eram 6. Eu me peguei quase com ele. Nossa Senhora. Essa música faz chorar, viu? Mas não é? Faz. Então são músicas que têm mensagem, que têm uma lição. E o sertanejo católico é isso, ele tenta evangelizar através do ritmo alegre, sabe? Tem todos os estilos, todos os segmentos. O sertanejo raiz, o sertanejo mais moderno, universitário, o sertanejo mais rasgado ali, que é o arrocha. E olha, está sendo surpreendente. Assim, de um sertanejo raiz, por exemplo, para quem está em casa. O que será que é isso? Sertanejo raiz. Sim, um trechinho de uma música sertanejo raiz. Sertanejo raiz tem... Vamos pensar aqui. Por exemplo, Menino da Porteira. Menino da Porteira, um sertanejo raiz. O próprio Tocando em Frente é um sertanejo raiz. Tocando em Frente é uma música boa. Um trechinho, então, de Tocando em Frente. Maria, encaixa-se dentro do Maria, vamos lá. sertanejo raiz. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiros de ló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Segura, Dalcides. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Vai, Marcão, dá um retorno aqui pra mim, filho. Vamos lá agora. Só o finalzinho agora. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Dalcides. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Eita. Olha, eu passaria a madrugada inteira aqui. Agora eu falei... uma roda de viola, né? É verdade. É gostoso isso? Gente do céu. Eu sou suspeita porque eu amo o som do violão, da viola, do acordeon. Sinto falta, às vezes, do acordeon, assim, né? Às vezes.
porque faz toda a diferença e é uma música que faz a gente rezar, porque entra lá no fundo da nossa alma, né? No fundo do nosso coração. Eu falei de Menino da Porteira, um trechinho, vai, de Menino da Menino Porteira. Então, é dó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. A boiada passava e a poeira ia baixando. Eu na moeda ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Aquele sertão afora, seu berrante ia tocando. Olha aí, ó, já bota no meu currículo aí, cantou com Adriana Gil, ponto. Ó, você sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Tô perdida no tempo. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Eu também não sabia, não. É que está escrito ali para mim, ó. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Gente, é tão bonito ver. É um exemplo claro que Deus pode fazer o impossível. E ela passou de analfabeta a doutora da igreja. Olha o que Deus pode fazer, hein? Pega uma menina analfabeta e, a partir dali, transforma ela em doutora, ou seja, uma grande sabedoria e alguém que tem muito a ensinar. Ela nasceu em Sena, na Itália, por volta, eu acho que mais ou menos 1300, por aí. 1300. De uma família humilde, família de artesãos. E desde cedo ela gostava muito de oração. Aos 18 anos, ela recebeu o hábito da Ordem Terceira de São Domingos. E ela serviu generosamente, principalmente pobres e doentes. Quando o país enfrentou uma peste, Santa Catarina preparava os doentes para a morte e chegou até mesmo a enterrá-los, né? Fazendo buraco ali no chão para colocar aqueles cadáveres. Ela também tinha o dom de reconciliar inimigos. Você sabe que esse é um dom, né? Nem todo mundo tem esse dom. Tem gente que tem o dom de fazer a desavença acontecer, né? Nas famílias, nas empresas, nos lugares. Mas ela tinha o dom de reconciliar inimigos. E Santa Catarina morreu quase no finalzinho de 1300. Gente, eu estou falando de 1300, 1400, eu estou falando de 600, 700 anos atrás, hein? Em Roma, com apenas 33 anos de um ataque do coração. E o Papa Paulo VI nomeou doutora da Igreja em 1970. E em 1999, ela foi proclamada copadroeira da Europa por São João Paulo II. Ao lado de Santa Brígida, da Suécia, e Santa Teresa Benedita da Cruz. João Paulo II escreveu que, embora fosse filha de artesãos, analfabeta, ela compreendeu tão bem as necessidades do seu tempo, com uma inteligência tão viva, com uma sabedoria tão viva, que ela superou tudo aquilo que era limite humano. Bonito isso, né? Santa Catarina de Sena é a prova de que todos nós podemos ser santos, santos. E Deus pode fazer a sua obra onde os olhos humanos dizem assim, olha, aí eu não estou vendo assim possibilidade nenhuma. Deus pode ver possibilidade onde os olhos humanos não conseguem ver. Minha produção preparou um VT para ajudar a gente a entender um pouquinho mais o caminho da santidade. Vai lá. Olá, meu nome é Fernanda e sou de Maringá, no Paraná. Eu adoro conhecer sobre a vida dos santos e mergulhar cada vez mais em suas histórias. Isso me faz ter muita vontade de um dia encontrá-los junto a Deus. Mas por diversas vezes eu fico refletindo sobre isso, porque parece ser impossível viver uma vida de santidade. Como ser santo nos dias de hoje? É possível? Muitos de nós, ao ler a vida daqueles que a santidade foi oficialmente reconhecida pela Igreja, ficam desanimados e dizem: eu nunca vou viver a santidade como este santo viveu. O maior problema é que encaramos os santos como pessoas extraordinárias, verdadeiros extraterrestres. E não é nada disso.
Os santos foram homens e mulheres iguais a nós, que viveram a sua fé intensamente, e a Igreja os coloca em destaque para que nós os imitemos no seguimento de Jesus. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Esse é o pedido de Jesus para todos nós. Todos temos esse chamado e devemos buscá-lo de todo o coração. Então, como ser santo nos dias de hoje? Buscando viver como os santos viveram, colocando amor em tudo o que fazemos, não tendo medo de proclamar a nossa fé, bebendo da água viva que o Senhor nos oferece através dos sacramentos da Igreja, dialogando com Deus na oração, amando e perdoando o nosso próximo e muito mais. Ser santo é renunciar a si mesmo e aprender a caminhar com Cristo, se deixando ser moldado por Ele a cada dia. Para nos auxiliar ainda mais, temos uma fonte rica de santidade através da Eucaristia. Quando a comunhão é bem feita, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Que tenhamos em primeiro lugar ânimo e coragem e deixemos Deus fazer em nós aquilo que é necessário para chegarmos ao reino dos céus. Pedindo a santidade, vamos juntos fazer uma oração? Mas, gente, vamos fazer assim, ó. Se você pode nessa madrugada, são 16 minutos de um novo dia, vai olhando agora para a tela da TV e vai dizendo comigo: Senhor, ensina-me a andar em santidade, a olhar para a Tua luz e ser reflexo de uma vida justa e digna. Que eu dedique mais tempo à oração, me ajude a buscar mais a Tua doce presença em minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Que eu não me engane pelos maus desejos e que eu tenha todos os dias uma vida santa diante de Ti. Assim seja. Amém. O programa está só começando e eu queria traçar o sinal da cruz e pedir que esse programa seja iluminado ao longo de todo o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move. Olha, essa está sendo uma madrugada mesmo de boas inspirações, né? Deixa Deus falar ao seu coração, tá? Está faltando coragem para mudar de vida, porque não é fácil fazer a renúncia do que parece bom, mas nos afasta de Deus. Sim, você está diante da estrada da vida e tem que escolher se alimenta o egoísmo, a vaidade que o mundo lhe oferecer, ou se você quer viver na busca de sempre amar e não fazer mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem e os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação, de que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão. Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, um legado que deixamos ao passar neste mundão. Viver na busca de sempre amar e não fazer mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem e os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação, de que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão. Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, um legado que deixamos ao passar neste mundão.
ao passar neste mundão. Brigo com o meu marido e fico calada, porque discutir é sempre pior. Mas às vezes ele fica muito tempo sem falar comigo. Não sei o que acontece, porque está tudo calmo e do nada parece que passa um furacão aqui em casa e ele se revolta. Uma ex-namorada dele mandou uma carta desejando muitas coisas ruins para ele. Eu não acredito nessas coisas, mas sei que existe. Por isso, eu te peço um conselho. Me ajuda nessa batalha com oração. Obrigada. Você sabe que o diálogo nessa hora é sempre o melhor caminho, né? Eu conheci uma pessoa que era sempre assim muito bravo, né? Com o mundo, com ele mesmo, sempre resmungando, sempre alterado. E aí alguém um dia sugeriu, olha, por que você não faz um assim, acompanhamento, um tratamento, uma terapia? Mas falou com um jeitinho para essa pessoa e essa pessoa realmente, eu vi essa pessoa ser transformada. Impressionante o poder que tem, não só assim, a espiritualidade, porque a partir dali essa pessoa também se voltou mais para as coisas de Deus, mas também os recursos humanos que a gente tem para tratar de alguns desequilíbrios, sabe? Quando uma pessoa do nada fica muito brava com tudo, tem aqueles rompantes, tem isso, às vezes pode ser um temperamento, mas pode ser também que tem alguma coisa mal resolvida aqui dentro, sabe? Então, vê se o seu amigo, o seu namorado aí não precisa... É marido, Natanzinho? Marido, né? Se não está precisando de ajuda, sabe? Ouça aquilo que ele tem a dizer, mostre para ele a inadequação desses comportamentos, porque isso vai transformando a vida numa grande insegurança, né? Você está ao lado dele, mas não sabe, daqui a pouquinho ele pode se transformar numa outra pessoa e depois volta ao normal. Essas oscilações, eu acho que mereceria da sua parte esse acompanhamento um pouco mais de perto. Eu sei que às vezes é difícil também aceitar, porque a pessoa quando precisa assim, passar, né, por um processo de transformação, de mudança, só vai dar certo se por acaso ela admitir que ela precisa de ajuda. Enquanto ela não admite que ela precisa de ajuda, a transformação fica muito mais difícil. Aí que entra também a graça de Deus, né, para iluminar esse coração, para iluminar os pensamentos. Adriana Gil, estou falando tudo isso, mas o diálogo, né, me parece ser o grande caminho. E buscar ajuda, às vezes, sei lá, nas nossas famílias, né, tem alguém aí que está sofrendo, está sofrendo calada. Às vezes é um marido que é agressivo, às vezes é um marido que é descontrolado, às vezes é a esposa que você fala, nossa, parece que tem alguma coisa que não está legal. Mas tem um ponto muito importante também que a gente não pode esquecer, Dalcides, que toda transformação em volta da gente começa na gente. Certo. Então, assim, a postura que a gente tem diante dos desafios, desafio de moldar um marido grosso, vamos dizer assim, esse desafio, pode começar em mim, por que não? Com a minha maneira de tratá-lo, com a minha maneira de colocar as situações e fazê-lo enxergar. E isso não é de um dia para o outro, é com tempo, é com amor, é com paciência. Então, a gente precisa pedir muita sabedoria para saber ensinar o outro, porque toda transformação começa na gente. E às vezes a gente cobra da maneira errada, a gente fala do defeito do outro da maneira errada. Então, até para falar do defeito do outro, a gente tem que saber, para não machucar, para não magoar mais e não tornar o problema ainda maior. A gente tem alguma música que fala sobre Espírito Santo? Enquanto você pensa uma música sobre o Espírito Santo, eu vou pedir que você que está em casa se coloque nessa madrugada em oração, sabe? Pedindo para que você tenha a boa inspiração de poder falar do jeito certo, na hora certa. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelo profundo dom presente do sacramento do matrimônio. Senhor, fortalece os casais que agora rezam comigo. Ajuda esses casais a encontrarem caminhos
luz nesse caminho. Que esse casamento seja frutífero, aberto à vontade de Deus. Que juntos, esses que agora rezam comigo, possam construir uma família forte, uma família segura, uma família amorosa, cheia de fé, uma verdadeira igreja doméstica. Santíssima Virgem, colocamos este casamento e este casal, que agora reza comigo, nas tuas mãos, pedindo que, com o coração materno, de mãe, Virgem Maria, vem em socorro dessa família que precisa, dessa família que precisa de união. Eu peço a luz do Espírito Santo sobre todos aqueles que agora rezam e clamam e pedem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que a graça seja agora derramada em abundância, como em Pentecostes a graça foi derramada e aqueles homens e mulheres foram transformados, revigorados, fortalecidos. Que a graça venha sobre aqueles que agora clamam, pedem e recebem a força e a luz do Espírito Santo. Amém. A alma sedenta necessita do amor de Deus. Inunda-me então com teu Espírito, Senhor. Quero da tua água renascer no teu caminho de amor até transbordar. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. A alma sedenta necessita do amor de Deus. Inunda-me então com teu Espírito, Senhor. Quero da tua água renascer no teu caminho de amor até transbordar. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. De todo pecado quero me lavar, deixar as feridas pra me libertar. Pois o que nasce da água e do Espírito Santo do Senhor, vida eterna terá. Água viva, Senhor, faz chover sobre nós uma vida de amor. Só encontro em vós. Água viva, Senhor, faz chover
em vós, Jesus, só encontro em vós, só encontro em vós. Agora vou entrevistar um jornalista que eu tenho uma grande admiração, Rodrigo Alvarez, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuou como correspondente internacional da Rede Globo entre 2006 e 2019, autor de diversos livros, entre eles Aparecida, a biografia de Santa que Perdeu a Cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Só o título do livro já é assim uma verdadeira enciclopédia, né? Já nos ensina. E também escreveu Maria, a biografia da mulher que gerou o homem mais importante da história, viveu o inferno, dividiu os cristãos, conquistou meio mundo e é chamada de Mãe de Deus. Enfim, só os títulos do livro já chamam a atenção, né? Escreveu vários outros, O Bem e o Mal. É esse livro que eu tenho aqui em mãos, Entre o Amor de Deus e o Sofrimento da Humanidade, que é uma entrevista com Dom Odilo Pedro Scherer, nosso cardeal arcebispo. Rodrigo Alvarez, seja muito bem-vindo, bom dia! Prazer, Dalcides, bom dia, prazer falar com você. Eu sei que você está falando aí de outras partes do mundo, onde é que você está? Eu estou na França, Dalcides, estou aqui na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris. Maravilhoso, e aí certamente tendo tempo para parar um pouco, para poder refletir, escrever mais coisas fantásticas. Como... Eu sempre fico procurando os cantinhos, né, para me esconder e escrever. E para escrever não tem nada melhor do que se esconder do telefone, se esconder da cidade. Então aqui eu tenho a floresta aqui do lado, me ajuda. E você sempre com esse gosto, com esse tino muito especial aí do jornalismo, que já está nas veias e alguém muito experiente, né? Falando em experiência, de tudo que você já viveu como jornalista, quais são assim as grandes experiências que marcaram a sua vida? Alcides, eu acho que hoje, olhando um pouco mais distante, né, eu tenho quase... Tem 1 ano e meio que eu parei de ser correspondente. Eu acho que o mais importante de tudo não é um evento em si, mas é a experiência de ter conhecido e convivido com tanta gente diferente, do mais pobre ao mais rico, do mais poderoso ao mais sofrido, ao mais necessitado, na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, onde for. Isso foi muito enriquecedor e eu acho que isso tem também sido um motivo para eu escrever, né? Esse convívio com pessoas tão diferentes, de tantas partes do mundo, me fez gostar ainda mais de ser humano, me fez querer falar ainda mais sobre a nossa experiência de viver, de sermos humanos, né? E acho que é isso que eu guardo. Claro, tem eventos marcantes, assim, claro, eu vou voltar aqui pela ordem cronológica ao contrário, no final já do meu tempo como correspondente, teve um fato muito marcante, que foram os meninos presos na caverna da Tailândia, que foi uma rara notícia boa, né? A libertação dos meninos depois de dias e dias presos no interior de uma caverna. Mas foram muitos acontecimentos. Acompanhei a visita do Papa Francisco ao Oriente Médio, se não me engano, em 2014 ou 2015, eu acho que foi 14, mas foi uma visita histórica do Papa. Foram momentos muito, muito marcantes ao longo de toda essa experiência, né? Que foram 20 anos. E às vezes tem fatos que são interessantes pela peculiaridade, né? Ter acompanhado, ter perseguido tornados nos Estados Unidos, para mim foi marcante, porque é um fenômeno da natureza incrível, e conseguir ver aquilo tão de perto. Então teve desde aventura, encontros, entrevistei Fidel Castro numa oportunidade. Então, sabe, você vai aos extremos, e esses extremos ensinam muito. Aliás, eu acho que é desses extremos um pouco que a gente vai falar nesse livro, né? Sobre a questão do bem e do mal. Falando em extremos e sobre o bem e o mal, eu não sei quais são as notícias que têm chegado aí na França sobre o Brasil, mas o mundo todo está passando um perrengue danado, como dizia lá em Piracicaba, quando eu era
criança, quando eu era pequeno. A gente está vivendo um período de muita turbulência, de muito sofrimento. A imagem do Brasil, as notícias que têm chegado aí do Brasil, qual é a sua análise, aquele olhar um pouquinho mais distante sobre o nosso país, nesse momento em que o mundo todo está sendo atingido? Dalcides, infelizmente não é bom, né? A notícia não é boa, né? A gente sabe disso. Infelizmente, o Brasil entrou na lista mais complicada do Covid. Então, tem restrição aqui na França, tem restrição no mundo inteiro. A ida para o Brasil é muito complicada, né? Se eu quiser ir para o Brasil hoje, eu dificilmente vou encontrar um voo. É um momento difícil que tem sido olhado com apreensão. A gente sabe que o Brasil estava entre os mais complicados, agora veio a Índia com um problema maior ainda. Né? Então, é triste, Dalcides, é triste e eu espero que isso seja breve, que a gente se recupere logo, né? Que com esse avanço da vacinação, que a gente comece a voltar à vida normal no Brasil também. As coisas aí na França, como é que estão? Eu vi que já teve um período mais tumultuado, depois um certo respiro. Agora, como é que está assim, a realidade nesse momento? A França tem um problema que é o seguinte, o povo francês ele tem uma aversão a governos. Isso vem lá do tempo da Revolução Francesa, né? Eles se revoltaram contra a monarquia e sempre tiveram essa rebeldia. Então, os franceses são muito anti-vacina, eles não respeitam muito as regras de confinamento do governo. Parece que é coisa do Brasil, a gente acha isso, né? Mas o francês é pior do que a gente, Dalcides. Ele não quer saber de regra. Ele se sente muito tolhido pelo governo. Então, você vê muita gente furando bloqueio de confinamento. Então, a minha avaliação é que a piora da França, que a gente está vendo agora, né? A França está muito pior do que Portugal, por exemplo, que ontem não teve morte nenhuma. Sim. Portugal está se recuperando muito bem. Os franceses se revoltam demais contra as medidas do governo, desconfiam demais do governo. Então, numa hora dessa, a gente tem que confiar em quem tem a vacina na mão, em quem está fazendo a política, quando a gente acredita que está fazendo, né? Mas eles não acreditam. Então, está complicado aqui, viu? Está complicado, Rodrigo, também aqui. Não muito diferente do Brasil, não. E eu não tenho visto, assim, não sei se é ignorância da minha parte ou desconhecimento, mas, assim, eu não tenho visto caminho que não passe pela vacina. Quer dizer, me parece que o caminho é tão óbvio. Alguns cuidados, por exemplo, o distanciamento, usar máscara, o álcool gel. Mas ainda se fala nisso. Se fala nisso porque me parece que a gente não encontrou assim, um caminho que seja mais eficaz do que esses que estão sendo batidos dia a dia como necessários. Eu não estou entendendo essa postura de eu sou contrário, imagina, isso é tudo bobagem. Me parece que assim, a voz da ciência sendo tão questionada, tão ridicularizada por alguns, eu digo, mas que poder tem essa pessoa de poder dizer, não, máscara não funciona? Quem sou eu para dizer que máscara não funciona? Quem sou eu para dizer que álcool gel não funciona, que o distanciamento não funciona, que vacina não funciona? Não está um pouco exagerado demais esse desejo, entre aspas, de liberdade? Eu acho que não é liberdade, viu, Dalcides? Eu acho que é uma grande confusão aí entre o que é liberdade e o que é ideologia, o que é política, o que é manipulação. A gente vê, né, o mundo que a gente está vivendo hoje com tanta influência da internet na cabeça, literalmente na cabeça das pessoas. Eu até estou escrevendo um livro sobre isso, que se chama O Futuro da Alma, que trata justamente de como é que a nossa alma reage a essa mudança tão drástica que a gente está vivendo com as tecnologias que já existem e aquelas que estão chegando e vão chegar em breve ainda, né? Então, hoje a gente está muito exposto, Dalcides, né? Especialmente quem não está atento a isso, é muito exposto à manipulação. Então, é muito fácil semear uma notícia falsa, é muito fácil impulsionar um certo grupo aí para a rua se manifestar contra uma coisa absurda, como, por exemplo, ser contra a vacina. Desde 1900 e pouquinho que o Rio de Janeiro sabe o poder da vacina. Quando houve a revolta, foi um fiasco, as pessoas morreram. Depois da revolta, logo depois, teve uma outra vacinação, aí todo mundo foi se vacinar e não houve tantas mortes assim. Isso é óbvio, é histórico. Mas a gente parece que tem um esquecimento coletivo em uma parte da população. A minha visão é, olha, a gente está caminhando para uma coisa perigosa, acho que é um tema importante,
que eu estou tratando nesse livro que eu estou terminando de escrever, que é justamente isso. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão deixando de pensar por si. Elas estão deixando que as máquinas pensem por elas. Elas consultam o celular para tudo, mas tem alguém controlando as máquinas. Tem um algoritmo que foi feito por alguém. E esses algoritmos têm os seus próprios interesses. Então é importante, eu acho, as pessoas ficarem mais atentas ao tempo que elas passam no celular, ou principalmente no celular, né? Porque nesse tempo elas estão sendo influenciadas. E essas influências não são bem intencionadas. Eu acho que também a gente volta aí para a discussão que eu tive com o Dom Odilo, né? De onde é que vem o mal? Por que ele sempre reaparece, né? Então a gente, nesse momento de pandemia, se questiona. Será que existe uma razão para o mal? Será que ele vem por algum motivo? São questionamentos sérios e antigos, né? Que a gente sabe que o ser humano tem milhares de anos, né? Então a gente trata muito sobre isso no livro, né? Na verdade, eu sou só um coadjuvante, viu, Alcides, nesse livro. A voz realmente é de Dom Odilo, que coloca o ponto de vista cristão sobre diversas questões que eu coloco a ele. Coadjuvante mais ou menos, porque é o seguinte, as perguntas que você faz são as perguntas... Eu comecei a ler o livro, não consegui parar e fui lendo, cheguei à página 58 numa tirada só. E só para ler, assim, a última pergunta que eu consegui ler e a resposta, né? Você diz assim, Dom Odilo, o senhor fez com muita propriedade uma reflexão que o injusto frequentemente triunfa. Devemos ver o injusto também como feito à imagem e semelhança de Deus. E a resposta de Dom Odilo é simplesmente brilhante. Brilhante é a pergunta, brilhante é a resposta. Mas não vou contar a resposta, não. Basta você que está em casa adquirir o livro que está em todas as livrarias, uma super produção da Paulus, um livro fácil de ler e ao mesmo tempo fácil também de transportar, que a gente bota na bolsa, no bolso, e é um livro realmente muito profundo. O bem e o mal entre o amor de Deus e o sofrimento da humanidade. Rodrigo Alvarez. Rodrigo, eu sei que você tem vários outros compromissos, mas eu queria terminar com uma pergunta que está aqui na minha cabeça desde a época que eu te entrevistava nos nossos programas aqui pela Rede Vida, Tribuna Independente. Bons tempos de encontros pessoais, tempos. Né? Cada vez que você vinha, para mim era assim, aprendizagem o tempo todo, ensinamento o tempo todo. Mas uma pergunta... Deixa eu falar, eu aprendo muito com você também, viu? Você sabe disso. Mas você sabe que eu tenho uma pergunta que eu nunca te fiz, mas ela é tão básica que eu disse assim, agora eu tenho que fazer. Alguns anos depois eu vou fazer. Mas o que leva você, com toda a experiência que você teve ao longo da vida, com tantas situações desafiadoras, o que leva você a trazer a temática religiosa de uma forma tão evidente, tão forte, tão intensa? Tem que ter alguma resposta para essa pergunta, porque eu estou vendo, por exemplo, seus trabalhos, a profundidade desses trabalhos e o elemento religioso me parece que perpassa em cada um desses trabalhos. Qual que é a explicação para isso? Olha, tem algo, né, que é muito fácil de entender, a meu ver, que é na nossa formação, minha, sua e de quase todas as pessoas que estão nos acompanhando, existe o cristianismo como fundamental, né? A gente é formado no cristianismo, principalmente nós brasileiros, que temos essa tradição, essa origem. Então, para mim, entender a história de Jesus, entender a história de Maria, entender por que a Aparecida se transformou na imagem do Brasil, por que se tornou tão importante para os brasileiros, mesmo para aqueles que não são religiosos, que veem Aparecida um símbolo. Eu tenho esse livro recente também, o Cristo, que é um livro que conta a jornada dos apóstolos. Eu sempre quis entender de onde vinha toda essa, eu vou dizer dessa maneira, Dalcídia, nessa nossa filosofia, essa nossa maneira de entender a vida é cristã em tudo, né? Vem de Jesus, mas vem também de Pedro, vem de Paulo, vem também de Maria Madalena, de alguma forma, vem de todos aqueles que acompanharam Jesus. Então eu quis e continuo querendo entender as nossas origens, né? O que é que nos formou? Por que a gente veio a pensar dessa maneira? Por que nós somos cristãos?
né? Quando a gente reza, por que a gente reza dessa maneira? Por que o Pai Nosso é desse jeito e não é de outro jeito? Aliás, por que o Pai Nosso não é outra reza? Então, nos livros eu vou tentando entender isso e contando para os leitores isso. Porque eu acho que é importante a gente se conhecer e quem é tão devoto, quem vai dedica a sua vida à fé, quem quer entender, quem se sente próximo de Jesus, é tão importante entender de onde tudo isso surgiu, né? Eu acho importante. Então, essa é a minha contribuição, eu acho. Trazer, do ponto de vista histórico, com o olhar jornalístico que é questionador, que não deixa passar nada sem consultar e sem checar, que não aceita respostas prontas, eu tento entender e contar para as pessoas o que eu entendi sobre toda essa grande história que a gente conhece um pouco, mas não conhece a fundo. Eu só quero te agradecer, mas muito obrigado. E ó, o convite está feito. Quando você estiver no Brasil, pós-pandemia, quando você voltar, eu gostaria muito de te receber aqui no nosso programa. Eu estou fazendo da meia-noite até as 2 horas da manhã um programa que tem assim trazido uma multidão mesmo desejosa, ansiosa por espiritualidade. E eu gostaria que a gente passasse aí 2 horas conversando sobre seus trabalhos. Convite aceito, Dalcídio. Combinado? Você já sabia? Claro, convite aceito. Eu vou estar aí assim que eu puder com você. Ô, Rodrigo, muito obrigado mesmo. E ó, nesse espírito de fé mesmo, tenha certeza de que nesta madrugada tem muita gente rezando, pedindo a Deus pela sua missão. É assim que eu gostaria de chamar esse trabalho bonito que você desenvolve. Fica na paz. Um beijo para você e para todos. Fica na paz também. Obrigado. Tchau. ...50 minutos de um novo dia. É uma quinta-feira, né, que está só começando. Acabamos de conversar agora com o Rodrigo Alvarez. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Coração maravilhoso. Inteligência maravilhosa. E ó, o que eu procuro fazer é trazer a boa música, como Adriana Gil, nesta madrugada. Procuro trazer pessoas que são referência não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, como o Rodrigo. Procuro trazer aqueles que são grandes intelectuais. Procuro trazer grandes músicos, personalidades, gente que está se unindo a nós nessa grande campanha de mais informação, de mais conhecimento. Só que manter um programa como esse, dessa envergadura, nas madrugadas, exige recurso, minha gente. Existe uma tecnologia necessária para a gente chegar a 207 milhões de brasileiros. Alguém me dizia, Dalcides, mas poderia só passar nas TVs pagas, isso. Só que aí eu só teria 12 milhões de pessoas com disponibilidade de ter esse programa. Para chegarmos a 207 milhões de pessoas nesse nosso Brasil. Sem dizer as pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos. Falando nisso, me escreveu Maria Ricci, lá dos Estados Unidos, dizendo assim, Dalcides, eu sou benfeitora, você sabe disso. Acabei de fazer minha contribuição, dona Maria Ricci. Que Deus abençoe. Portugal, gente, tem gente que nos acompanha em Portugal, tem gente que nos acompanha na Itália, tem gente que nos acompanha aqui pertinho de nós, na Argentina. São brasileiros espalhados por esse Brasil todo e portugueses que nos acompanham também. Eu queria dizer para você nisso tudo o seguinte, levar adiante um projeto como esse é um trabalho gigantesco. Ontem, nós tivemos uma missa, por exemplo, transmitida aqui e essa missa foi assim um momento tão especial, tocou o coração de muita gente. A Sueli, por exemplo, escreveu para mim e disse assim, Dalcides, parabéns pela ótima iniciativa, maravilhosa surpresa a Santa Missa, muito linda, emocionante. Parabéns a todos que participaram, especialmente Dom Fernando com sua simpatia, simplicidade e fé. Que Deus ilumine e proteja a todos que evangelizam, que leiam a palavra de Deus e oram. Gratidão, Sueli Couto Simões. Tem imagens aí da missa? Foi um momento muito bonito mesmo, né? E a gente, durante toda a madrugada, colocou o Brasil em oração com a celebração eucarística. Gente,
Eu não quero nada para mim. Esse trabalho que eu faço neste programa especificamente é um trabalho voluntário. Os meus convidados vêm aqui de forma voluntária. Eu não tenho nenhum outro interesse a não ser me unir com você, em oração e ao mesmo tempo te ajudar a ser um ser humano melhor. Acontece que para levar adiante essa missão eu preciso da sua ajuda. E são pessoas espalhadas por esse Brasil todo e até fora do Brasil que estendem as mãos e dizem, eu posso contribuir. E quem pode, contribui com R$1 por dia. Tem gente que contribui com a oração, não importa. Mas se você pegar o telefone e ligar agora, 0 operadora 11 4200 8080, você vai fazer parte da nossa família. É isso. Vitória, bom dia. Isso mesmo, Dalcides, bom dia.